Boa noite, amados irmãos. Saudamos a todos em nome de Jesus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 17. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Êxodo 17. Vamos ler do versículo 8 ao 16. E eu gostaria que a igreja lesse junto comigo. Eu vou ler os versículos pares e os irmãos os ímpares, para melhor ir compreendendo o texto. Êxodo 17, do 8 ao 16. Versículo de número 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Que o Senhor nos abençoe com a porção lida da sua santa e gloriosa palavra. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Meus amados irmãos, lemos aqui um texto do livro do Êxodo, que é o livro da saída do Egito. O povo de Deus havia saído do Egito numa situação muito difícil, sol escaldante, chegando até 50 graus durante o dia. Esse povo levava crianças, muitas crianças chorando, transportando animais, povo passando sede, passando fome no deserto. Não foi uma trajetória fácil, com muita dificuldade. Porém, quando vai se aproximando dessa localidade chamada Refidim, que significa descanso. Refidim significa lugar de descanso. Antes de chegar em Refidim, o povo começa a receber a bênção de Deus. Lá no capítulo 15, o Senhor tinha transformado águas amargas em água doce, deu-se o nome de Mara àquela localidade. Aqui no capítulo 16, versículo do número 4, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Ou seja, aqui o Senhor distribuiu pão, matou a fome do povo, caiu maná do céu. No versículo 11 do capítulo 16, e o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes ao crepúsculo da tarde: comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. O povo estava sentindo o desejo de comer carne,
e o Senhor aqui manda codornizes, uma enxurrada de codornizes. Essas pessoas ficaram saciadas de pão caído do céu, de carne. No capítulo 17, versículo 6, fala da água da rocha. O Senhor saciou a sede desse povo. Ou seja, com tanta dificuldade na caminhada do deserto, nós observamos aqui as bênçãos de Deus, a providência de Deus na vida do povo. E quando o povo está saciado, está com as bênçãos em dias, a coisa melhorou, geralmente o inimigo ataca. O inimigo gosta de pegar o povo desprevenido, porque quando estamos saciados, quando estamos com fartura, geralmente esquecemos o poder de Deus nas nossas vidas, começamos a nos afastar, começamos a relaxar. E o povo chegava a Refidim, lugar de descanso. Olha, nós estamos de barriga cheia, a nossa sede está saciada, nós agora vamos descansar, nós agora vamos fogar. Aí Amaleque ataca. Chegou Amaleque, um rei truculento, ímpio. Amaleque era neto de Esaú, filho de Elifaz, aquele mesmo dos 3 amigos de Jó. Tinha um chamado Elifaz, era o pai de Amaleque, e Elifaz era filho de Esaú. A Bíblia diz que Esaú, todos conhecem, teve o seu irmão gêmeo chamado Jacó, e a Bíblia diz que Deus amou Jacó, mas aborreceu de Esaú. Ou seja, 2 nações, 2 irmãos que saíram de um mesmo ventre, de uma mesma família. Esses irmãos eram inimigos, tornaram-se inimigos. E isso acontece nos dias de hoje, meus irmãos. Quando nós nos convertemos, os nossos primeiros inimigos, ele está dentro da nossa casa. É a mãe, é o pai, é um irmão. Quando a gente se converte, um parente ímpio começa a hostilizar, começa a ficar contra, começa a guerrear dentro da própria casa. E às vezes acontece dentro da própria igreja. No povo de Deus, as divisões, as guerras, os grupos. Isso não é novo, isso não é de agora. Começou desde o ventre da mãe de Esaú e Jacó. Amaleque era neto de Esaú e era inimigo do povo de Deus. Deus mandou que eliminasse Amaleque para sempre na vida de Israel. Mas infelizmente ele foi um inimigo perpétuo de Israel. Nesta batalha, os irmãos vão perceber, está bem escrito no texto, que Amaleque foi vencido pelo povo de Deus. Em parte, continuou ainda o povo de Amaleque, os amalequitas. Os amalequitas também atacaram Davi, no capítulo 30 de 1 Samuel, na cidade de Ziclag. Roubaram as mulheres, as crianças, todos os despojos, roubaram. Mas Davi, com seu exército de 400 homens, perseguiu Amaleque, os amalequitas, tomou tudo de volta, matou de 70% a 80% dos amalequitas. Mas eles só foram eliminados no reinado do rei Ezequias, lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 42 e 43, onde chegou o fim dos amalequitas. Mas continuou a amizade dos amalequitas com o povo de Deus. Quem seria a figura de Amaleque hoje? O Satanás. A palavra Amaleque significa o destruidor. Os amalequitas significa povo da destruição. Dá para se lembrar do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, onde o próprio Jesus diz que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Então Amaleque significa aquele que destrói, destruição. E o desejo, o regozijo dos amalequitas, de Amaleque, era eliminar o povo de Deus. Se você fosse comparar os amalequitas com um animal, por exemplo, você compararia eles com uma hiena. Carniceiro, traiçoeiro, violento, predador e roubador. Os amalequitas viviam do roubo, dos assaltos. Era sua profissão, roubar e assaltar. Eles eram nômade, vivia do Negueb ao Sinai, assaltando, matando e roubando. Então, quando o povo de Deus pensou em descanso, na região de Refidim, que significa descanso,
veio o inimigo atacar. Mas ele é tão sagaz que ele não tentou atacar só o povo de Deus, não atacou só o povo de Deus. Até o próprio Jesus Cristo foi atacado por Satanás quando o Senhor teve descanso, teve o regozijo com o Pai. Lá em Mateus capítulo 3, verso 17, diz assim: eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Jesus Cristo recebeu uma voz do céu, do próprio Pai: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Um momento de alegria no coração de Jesus Cristo, a conexão, a sintonia com o Pai. Mas em seguida, no capítulo 4, versículo número 1, Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Na hora de regozijo do Senhor, de descanso com o Pai, o diabo também atacou. Ele gosta de pegar a gente no momento de descanso, no momento de folga, no momento de regozijo. Por isso precisamos estar intercedendo ao nosso Deus, orando ao nosso Deus. E o tema da nossa mensagem é a batalha de Refidim, que foi vencida por intercessão, foi vencida por oração. O nosso maior inimigo hoje, meus irmãos, como o pastor Rubens dava o estudo pela manhã, é a nossa carne. É o maior alvo de Satanás, é a nossa carne. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo número 11, diz o seguinte: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O nosso Amaleque hoje é a carne, é o alvo de Satanás. Por isso, precisamos estar conforme Moisés, Josué, Arão e Ur, intercedendo com toda força, com toda dedicação, com toda determinação, a presença do Senhor, para que o inimigo cada vez mais fique longe de nossas vidas. Amaleque, como eu falei, era descendente de Esaú, filho de Elifaz, com a sua concubina Tímina. Ele tornou-se um líder em Edom, os edomitas. Lá no livro de Obadias fala dos edomitas. Foi um povo criado por Amaleque, ele foi rei dos edomitas também, e assim a sua descendência. Inimigos perpétuos de Israel, que passou grande parte de sua história com duro combate com o povo de Israel, duros combates. Em Refidim, como lemos aqui, os amalequitas pelejaram contra Israel, que não era uma situação fácil. Israel era um povo que vinha saindo do Egito, não tinha preparação de guerra. Os homens vinham com foice, pá, enxada, instrumentos agrícolas, instrumentos de trabalho. Era um povo que vinha de uma escravidão, não tem nenhuma preparação. Os amalequitas preparados para a guerra. E você está pensando que eram poucos homens que atacaram o povo de Deus? Eram 75 mil homens prontos para a guerra, os amalequitas. Diga aí. Claro que o povo de Deus era um número bem maior, mas a maioria mulheres e crianças, pessoas idosas. E eles eram sagazes, covardes, atacavam por trás, na retaguarda, onde ia justamente as pessoas idosas, mulheres e crianças. Eles atacavam por trás, preparados para a guerra, estavam fortemente armados. A ideia era eliminar o povo de Israel. Por quê? Eles mandavam naquela área, na área de Refidim, no Neguebe, no Sinai. Eles eram nômades e viviam roubando naquela área, e sabia que se o povo de Deus se estabelecesse naquela área, ia competir com eles, ia usufruir de algum alimento, de alguma água que tivesse na região. Então o desejo dele realmente era atacar o povo de Deus. Portanto, irmãos, houve uma intercessão tremenda, houve vitória, e eu quero dizer aos irmãos que a vitória na nossa vida, ela só chega com intercessão. A vitória é de Deus, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Como os irmãos irão compreender, que foi feita a parte de Moisés, que foi feita a parte de Josué, que foi feita a parte de Arão e que foi feita a parte de Ur. E o primeiro ponto que iremos tratar é justamente a bênção da intercessão. A bênção da intercessão.
Vamos começar aqui no versículo de número 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Olha, esse cume do outeiro é um monte, significa o topo da coluna. Moisés compreendeu que ele precisava subir ao monte, ao topo da coluna. Lá no Salmo 121, versículo 1 diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós sabemos, e o texto é bem claro, que o socorro vem do Senhor. Mas Moisés compreendeu que algo lá no monte era muito importante, a sua subida no monte ao topo da coluna, porque monte em hebraico significa Deus é força. Não era que o socorro estava no monte, mas o monte significa Deus é força. Monte é lugar de estratégia. Moisés ficou lá em cima do monte, observando. Ele tinha a visão de tudo, tinha a visão do ataque dos amalequitas, tinha a visão do povo de Deus, e lá ele ficou intercedendo por Deus. Moisés compreendeu. Ele não só elevou seus olhos ao monte, ele subiu no monte e permaneceu lá, intercedendo pelo povo de Deus. Eu não quero dizer aos irmãos aqui que as nossas orações só irão prevalecer se a gente subir no monte. Não, a nossa oração prevalece em qualquer lugar, onde seu coração estiver quebrantado para com Deus, com veracidade. Mas o monte é lugar de força de Deus. Tinha um significado muito forte com o povo de Israel naquela época. Não é à toa que a Bíblia fala de vários montes, o Monte Horebe, Monte Sinai, muitos montes é colocado, está exposto aqui na Bíblia, que era o lugar onde se compreendia que havia um fortalecimento, uma aproximação maior com o nosso Deus. Era o topo da coluna, significava o topo da coluna. Quando nós vamos construir uma casa, depois de fazer o alicerce, nós construímos a primeira coluna, o pé direito da casa, não é isso? A coluna de sustentação, é a coluna do pé direito, é a base ali, o complemento da base do alicerce, é justamente o Senhor, é a nossa coluna, nosso fortalecimento, a nossa sustentação. Moisés compreendeu que ali no topo da coluna, que era a força de Deus, ele ia interceder e orar juntamente com os irmãos, e viria a sustentação de Deus em relação à vitória contra os amalequitas. E ainda, meus irmãos, no versículo de número 11, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Nós compreendemos aqui que há um significado muito importante nesta palavra. Todas as batalhas são vencidas através das mãos. Quase todo o trabalho que fazemos é através das mãos. Mãos visíveis, mãos invisíveis, mas quase tudo, até mesmo um projeto. Você vai fazer um trabalho que compreende trabalhar com as mãos, mas antes precisa fazer um projeto. O projeto também é feito com as mãos. E aqui houve um significado muito grande, os irmãos perceberam no texto, quando Moisés levantava a mão, as mãos, prevalecia Israel. Quando ele abaixava as mãos, prevalecia Amaleque. Então, as mãos têm um simbolismo muito grande. Mãos são um canal entre o intelecto e a matéria concreta. Os hebreus saíram do Egito sobre a poderosa mão do Senhor, diz o Êxodo. Saíram sobre a poderosa mão do Senhor. Tudo vem da poderosa mão do Senhor. A jornada deles era difícil, mas estava ali com as mãos do Senhor na direção daquele povo. Na verdade, irmãos, mãos baixadas simboliza cansaço, fatiga, relaxamento, falta de compromisso. Mãos abaixadas é igual a braços cruzados. O que é que eu quero dizer com isso? Nós precisamos estar com as nossas mãos estabelecidas na intercessão, na oração.
Em Hebreus capítulo 12, versículo número 12, por isso diz: estabeleceis as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Está falando da oração, da continuidade da oração nas nossas vidas, dia após dia. Nós não precisamos hoje mais. Por que é que a nossa igreja não prega? Que não precisamos mais estar levantando as mãos para orar. Porque naquela época, Moisés era um tipo de Cristo, assim como Josué. Tudo que o povo queria, procurava Moisés, que era o líder. E Moisés entrava em intercessão com Deus. Moisés levantava as suas mãos para com Deus. Era um tipo de Cristo. Hoje, nós temos Cristo Jesus como nosso intercessor. Não precisa mais estar com as mãos para cima, porque o próprio Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós. E mais, Ele deixou o Espírito Santo conosco, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, conforme está lá no capítulo 8 de Romano. Ele sabe que nós não sabemos orar como convém. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não precisamos estar com as mãos para cima, mas as nossas mãos também não podem estar decaídas. Estou falando no sentido espiritual, braços cruzados. Precisamos colocar a mão na massa, a mão na obra de Deus. Como falou o autor de Hebreus, ergue as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Essa palavra trôpego significa cambaleante, manquelota, capenga, e muitas vezes é o que acontece conosco. Nós temos muitas vezes, a maioria dos irmãos tem saúde, tem possibilidade de estar de joelho perante ao Senhor, e a gente fica capengando, manquejando, fraquejando, em não passar 10 minutos sequer de joelho perante a Deus. Restabeleceis as suas mãos e os joelhos trôpegos, no sentido espiritual, em oração na presença de Deus, assim como fez Moisés. Era preciso ele estar com as mãos para cima, para ter a vitória, ou seja, era preciso estar orando. E não foi fácil, irmãos, porque foi o dia todo, foi uma batalha de um dia todo. Realmente, ele não teria possibilidade de estar com as mãos para baixo. É tanto que pediu socorro, ajuda, a 2 grandes homens que estavam ao seu lado: Arão, sacerdote Arão, que era seu irmão mais velho, e grande amigo que foi o avô de Bezalel. Quem foi Bezalel? O homem que construiu a Arca da Aliança, um grande artesão que construiu a Arca da Aliança, que era o artesão dos acampamentos. Todo homem aqui citado por Deus tem um significado muito grande, tem um legado a transmitir para cada um de nós. Portanto, houve essa intercessão com as mãos de Moisés, houve a necessidade da intercessão, e nós temos muita necessidade hoje de estarmos orando dia após dia, restabelecendo, repito, as nossas mãos e os nossos joelhos, que muitas vezes está capengando, está tropejando, está cambaleante. Precisamos estar fortalecendo os nossos joelhos. Mas ainda, irmãos, lemos aqui no versículo de número 12. Versículo 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele. Tem um significado essa pedra, não tem? Por que não colocaram uma almofada, um banquinho de madeira? Ou se Moisés estava lá no topo da coluna, porque ele não sentou-se no chão mesmo? Precisaram pegar uma pedra e colocar para Moisés se sentar. Com certeza, certamente há um significado muito grande. Pedra. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 6 a 8, para compreendermos o significado da pedra. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 8, de 6 a 8, aliás. 1 Pedro 2, de 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: pois isso está na Escritura:
Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Portanto, meus amados irmãos, não foi à toa que foi colocada uma pedra para que Moisés pudesse se assentar. Essa pedra foi o fundamento. Moisés estabeleceu-se sobre essa pedra. Essa pedra foi a centralidade. Essa pedra foi Cristo Jesus, que é a pedra angular. A Bíblia diz que Ele é a nossa rocha. Moisés fundamentou-se, estabeleceu-se sobre essa pedra. É a pedra de sustentação. Ele é quem nos dá segurança, estabilidade, apoio, centralidade, nos mantém de pé nas tempestades que nos assolam. Será que aquele povo estava passando ali uma grande tempestade? Claro que estava. O povo fragilizado estava sendo atacado por um forte exército. Se não fosse a presença do Senhor, a estabilidade do Senhor dada ali naquela pedra que simboliza a pessoa de Cristo Jesus, certamente Israel teria sido derrotado. Lá no profeta Zacarias, capítulo 3, verso 9, ele diz: eis aqui a pedra que pus diante de Josué. De Êxodo para Zacarias tem 1000 anos. Veja como a Bíblia está traçadinha, está trançada, toda certinha, 1000 anos de diferença, mas ele está falando da mesma pedra que foi posta diante de Josué, diante de Moisés, a pedra angular, Cristo Jesus Todo-Poderoso. Ela nos dá sustento. Você precisa colocar sobre seus negócios, seu estudo, seu trabalho, seu relacionamento, esta pedra que é Cristo Jesus Todo-Poderoso. Isaías, profeta Isaías, capítulo 28, verso 16, ele diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que assentei em Sião uma pedra já provada, preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Moisés não fugiu da batalha, Moisés não fugiu da luta, porque ele estava sentado sobre esta pedra, a pedra de Sião, que é a pessoa de Cristo Jesus, simbolizava a pessoa de Cristo Jesus. Ele não fugiu e ganhou a guerra, ganhou a luta. Quero dizer a você, meu irmão, se você estabelecer sua vida, continuar estabelecendo a sua vida sobre essa pedra que é Cristo Jesus, você também vai ter vitória na sua vida sempre. Eu sei que você já teve. Nós não precisamos aqui estar falando de vitória, 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 mas ela é uma realidade na nossa vida, quando estamos estabelecidos, sustentados por Cristo Jesus Todo-Poderoso, fundamentando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, nessa pedra angular, nessa pedra bendita. Intercessão, a bênção da intercessão. Nós tivemos aqui, enquanto Moisés orava, Israel vencia. O Senhor intercede por nós e nos salva sempre. Lá em Hebreus 7:25 vai nos dizer: o Senhor intercede diariamente por mim e por você. Da mesma forma que Moisés ali representava Cristo, o tipo de Cristo, a pedra angular que representava a rocha que é Cristo Jesus. Hoje o próprio Cristo Jesus continua intercedendo por mim e por você e trazendo vitórias para com a nossa vida. Enquanto Moisés orava, ele vencia. O Senhor intercede por nós. Então, meus irmãos, a vitória sobre Amaleque foi resultado de oração fervorosa. Assim também nós podemos ter essas vitórias. Eu gostaria que você abrisse mais uma vez sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Assim também acontece conosco hoje. A partir do versículo 11.
Efésios 6, a partir do versículo de número 11, que diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Percebe-se aqui que o nosso inimigo não é nem um irmão, não é nem um vizinho, não é nem um companheiro de trabalho, não é um camarada que tenta discutir com você no trânsito. Os nossos inimigos não são pessoas, principados e potestades. O nosso inimigo é o diabo, que atinge a nossa carne, que vai na fraqueza da nossa carne e tenta nos derrotar, tenta acabar com a vida de quem não vigiar, de quem não orar, de quem não pedir a intercessão de Cristo Jesus Todo-Poderoso. Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, e revestido-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com preparação do evangelho da paz. A palavra de Deus, o evangelho, é quem nos calça, é quem nos dá estabilidade, é quem nos dá fundamento. A palavra de Deus, que é Cristo Jesus Todo-Poderoso. Verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18 e último: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, irmãos, sem oração nós estamos perdidos, estaríamos perdidos sem oração. É preciso estar orando pela nossa vida, por todos os santos, por todos os irmãos. Eu compreendo aqui nesse texto que quando Moisés fraquejava com suas mãos, Arão estava de um lado e Ur estava do outro. O que é que isso significa? Vai simbolizar hoje para a igreja de Deus. Quando Moisés fraquejava, os irmãos levantavam os braços de Moisés. Somos nós hoje. Quando eu fraquejar, eu sei que tem você intercedendo por mim, orando por mim, sustentando no meu braço direito, você outro sustentando no meu braço esquerdo, através da oração. Quando você fraqueja, estou aqui para orar por você, outro irmão está para orar por você. É a igreja de Deus hoje. Ali estabelecia já uma igreja, Moisés, Arão e Ur, um pegando no braço de Moisés, ou um do lado, outro do outro, fortalecendo. Precisamos hoje estar dessa forma, fortalecidos na presença do Senhor, um orando pelo outro, intercedendo pelo outro, se unindo para aniquilar o inimigo das nossas vidas. Sempre, ele já está aniquilado no contexto geral, mas ele é sagaz, ele veio para roubar, matar e destruir, e ele investe nas nossas vidas todos os dias, se não tivermos cuidado, se não o vigiarmos. Portanto, é o sentido de estarmos orando, é por isso que clamamos tanto para os cultos de orações, que os irmãos participem dos cultos de orações, é porque são os momentos benditos que falamos direto com Deus, é através da intercessão, que é a sustentação, estabilidade, segurança na nossa vida, através das orações. Assim aconteceu com o povo de Deus, assim acontece conosco nos dias de hoje. Por isso, restabelecer as suas mãos, esteja com suas mãos fortes, no sentido espiritual, se quebrantando na presença do Senhor, para não fuja nunca da presença do Senhor, porque quem vai fugir é o inimigo. Quando você está na presença do Senhor, quebrantado na presença do Senhor, quem está fugindo certamente da sua vida é o inimigo, jamais ele vai tocar na sua vida. Segundo ponto, meus irmãos, Josué derrotou Amaleque. Versículo número 13. A derrota de Amaleque. Verso 13. E Josué desbaratou Amaleque, e ao seu povo ao fio da espada.
Interessante aqui esse nome Josué, essa pessoa de Josué. Vamos compreender um pouquinho a situação de Josué. Grife essa palavra e não esqueça do que eu vou lhe falar agora. Josué no hebraico, na língua original hebraica, significa Yeshua. Transliterando para o grego, que é o Novo Testamento, significa Jesus. E ambos, Yeshua e Jesus, significa Deus é salvação. Portanto, a pessoa de Cristo estava ali também estabelecida na figura de Josué. Não fisicamente que Josué fosse Cristo, eu não estou falando disso. Eu estou falando também de um tipo de Cristo. Josué era uma tipificação de Cristo. Deus é salvação. Será que tinha inimigo que resistisse? Moisés estava estabelecido no fundamento, que era a pedra, Cristo. Josué estava estabelecida a pessoa de Jesus em Josué, tipificando Jesus. Quem é Jesus? É o nosso general de todos os exércitos. Quem era Josué? Era um general de guerra. Então quem estava lutando ali em prol do povo de Deus era a pessoa de Cristo Jesus. A Bíblia toda aponta para Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Os irmãos sabem muito bem disso. Em tudo na nossa vida, Jesus está inserido, está na frente, está nos edificando. Se é na batalha com Moisés, se é com Josué como general, Moisés naquela pedra, era a pessoa de Cristo Jesus. Hoje não é diferente. Em tudo na nossa vida, para onde você se virar, para onde você olhar, para onde você for, Jesus está presente com você. A pessoa de Jesus é o seu sustentáculo, o seu estabelecimento, a sua vida. Jesus Cristo é a nossa vida. Louvado seja Deus. Portanto, houve essa vitória aqui de Josué. Ele desbaratou. Desbaratou significa aniquilou. E nós precisamos a cada dia estar aniquilando, desbaratando a ação do inimigo na nossa vida. Josué aniquilou. É tempo de se unir como igreja, estar intercedendo junto, como aconteceu com Moisés, Arão e Ur. É tempo de nos unirmos para desbaratar, aniquilar as investiduras de Satanás na nossa vida. Precisamos sempre estar pregando isso, meus irmãos, porque ele é sagaz, ele é venenoso. Ele não tem Satanás não tem os atributos de Deus, onisciência, onipresença, onipotência, não. Mas ele é um grande psicólogo, ele é um grande psiquiatra. Ele sabe qual é a nossa fraqueza, qual é a fraqueza da nossa carne. Ele sabe aqui quem foi alcoólatra lá no passado e sempre está colocando bebida na sua frente. Ele sabe quem gostava de prostituição, está sempre promovendo momentos como esse para que você caia. Ele é um psiquiatra, ele é um psicólogo, ele estuda a nossa fraqueza. Portanto, precisamos ter muito cuidado com a pessoa de Satanás para ser aniquilada. A pessoa não, o animal. Ele tem que ser aniquilado na nossa vida, desbaratado, conforme Josué desbaratou Satanás ali na pessoa de Amaleque. E nós compreendemos também que esta vitória foi registrada para memória. Josué derrotou Amaleque, assim Deus triunfa sobre as nossas vidas. Foi edificado um altar e chamou de o Senhor é a minha bandeira, como está aqui em Êxodo, capítulo 17, do 14 ao 16. O Senhor é a nossa bandeira, a bandeira da vitória. A bandeira da vitória sobre quem? Sobre o próprio Satanás. Quando você chega lá em 1 João, capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus diz: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que desde o princípio, que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tende vencido o maligno. Graças a Deus, irmãos, louvado seja Deus. Pais, crianças, jovens, adolescentes, toda classe social que está na igreja de Deus,
que quebrantou seu coração para com o Senhor, que atendeu o chamado do Senhor, nós temos vencido o maligno. Trocando em miúdo, a família de Deus tem vencido o maligno no tocante à servidão ao nosso Deus. Continue se quebrantando na presença do Senhor, para que jamais o inimigo tenha qualquer tipo de vitória sobre sua vida, porque ele está vencido. Jesus venceu o maligno, venceu a morte, e nós também somos imitadores de Cristo. Precisamos a cada dia estar vencendo através de fazer a obra do Senhor, de se dedicar ao Senhor, de se entregar ao Senhor e buscar o Senhor na beleza da sua santidade. A vitória está também sobre o pecado. Romanos 8:37 nos diz: em todas as coisas, porém, sois mais do que vencedores, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que tipo de vitória é essa que o apóstolo Paulo está falando em Romanos 8:37? Somos mais do que vencedores. Será que é quando tudo que eu coloco a mão dá certo? Não. Tudo que eu faço prospera? É isso aí que ele está falando? Não. Está falando a espiritualidade. Somos vencedores porque vencemos o pecado a cada dia. Há uma luta, há uma guerra, há uma batalha para com o pecado a cada dia. Precisamos vencer o pecado a cada dia. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, ou seja, com a aproximação de Cristo Jesus, com a mão poderosa de Cristo Jesus, com a sua determinação na nossa vida, com a sua santa e bendita palavra, nós somos mais do que vencedores, vencemos o pecado. E mais, sobre o mundo, 1 João 5,4 diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória? A nossa fé. A nossa fé é uma grande vitória, porque ela não foi conquistada por mim, por você, por nós. Se a nossa fé tivesse sido conquistada por nós mesmos, nós não teríamos vitória nenhuma, que nós não temos fé genuína. Nós conquistamos a vitória através da fé, porque a fé vem de Deus. É o Senhor que coloca a fé no nosso coração. Foi o Senhor que criou a fé na nossa vida. Por isso que a vitória vem do Senhor, vem através da fé. E eu rogo esta noite que você continue com a sua fé em dia, servindo esse Deus Todo-Poderoso, glorificando dia após dia na beleza da sua santidade, porque saiba que a vitória é certa juntamente com Ele. Vai ter dificuldade, vai ter algo que vai atrapalhar a sua vida, sempre, como teve a dificuldade com o povo de Deus. Nem se compara a dificuldade que nós passamos hoje para com a dificuldade que passou aquele povo de Deus. Não foi 40 dias em linha reta, de um deserto a outro, não. Foram 40 anos de sofrimento, de fome e de sede. Deus supria, claro, tudo muito bem, Deus supria, mas tinha momentos que aquele povo passava privação, passava dificuldade, sol escaldante, gelo à noite, mas a mão de Deus estava ali aquecendo durante a noite, estava ali com aquela nuvem durante o dia, aliviando o sofrimento do sol escaldante para com aquele povo. Da mesma forma, o Senhor sabe da minha, da sua necessidade, e Ele está promovendo diariamente condições para que possamos vencer as dificuldades, vencer as necessidades. Louvado seja Deus. É o mesmo Deus de mais de 2.000 anos atrás, aliás, aqui quase 3.000 anos, que estava na frente daquele povo, a pedra estabelecida, a pessoa de Josué, tipificando Cristo Jesus, sustentando, vencendo, dando prioridade àquele povo, dando a ele o suprimento. É o mesmo Deus que hoje supre a nossa vida, que está afastando dia após dia Amaleque, os amalequitas, a pessoa de Satanás para com a nossa vida. E ainda, meus irmãos, Josué desbarata Amaleque, sobre Satanás, como lendo aqui, sobre o pecado, sobre o mundo. Também nós erguemos a nossa bandeira. Eu vou concluir com esse termo aqui. Também nós erguemos a nossa bandeira, a bandeira da vitória. Salmo de número 20, versículo de número 6. Pode observar na sua Bíblia a bandeira da vitória. Salmo 20, versículo 6.
Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com vitoriosa força de sua destra. Você agora sabe, eu agora sei, que está na palavra, que o Senhor salva o seu ungido, que o Senhor nos salva, que o Senhor me salva, que o Senhor te salva. O Senhor nos ungiu, nos separou, nos arrebanhou para o seu pastoreio, como diz o Salmo de número 100. Nós agora somos ungidos de Deus, temos a certeza, a consciência que Ele está nos salvando dia após dia. Ele lhe responderá do seu santo céu, com vitoriosa força da sua destra. Toda a força que temos vem da mão direita do Senhor, da sua destra. Tem homens aí na terra, aqui na terra, que não conhecem a Deus, não quer conhecer, porque a força dele está no dinheiro, a força dele está nos bens materiais. Diz: o meu Deus é o meu dinheiro. Não, o meu Deus é aquele que está no céu, que está na sala de comando, que está controlando nossa vida, que está controlando o universo, e que sua mão é poderosa, e que toda a força vem dele, e a força que temos também foi dada por ele. Então prevaleça com essa força dada por Deus, para estar intercedendo, orando, glorificando, se unindo para vencer o Amaleque da nossa vida, que é Satanás, continuar vencendo. Segundo, a bandeira do amor. Nós temos a vitória pela bandeira do amor. Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 4, diz o seguinte: leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. A sala do banquete. Nós iremos à sala do banquete. Nós vamos estar um dia frente a frente com o nosso Deus, frente a frente com Jesus Cristo, Filho de Deus, na sala de comando, na sala do banquete, para sempre junto com Ele. E o estandarte dele, o estandarte significa a bandeira, é o seu amor para com a nossa vida. Imagine a sua vida sem o estandarte de Deus, sem o estandarte de Cristo, sem o amor de Cristo. Nós só estamos vivos, salvos, espiritualmente falando, pelo estandarte, a bandeira da vitória de Cristo Jesus, Todo-Poderoso. Terceiro, a bandeira da verdade. Nós precisamos cultuar e cultivar, dia após dia, a bandeira da verdade. Provérbios de Salomão, capítulo 8, versículo de número 7, vai nos dizer: porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. Então, irmãos, a nossa boca precisa todos os dias, todos os momentos, estar proclamando a verdade. Muitas coisas atrapalham a nossa vida dia após dia, mas se for pelo lado da mentira, vai continuar tendo uma vida atrapalhada. Levante a bandeira da verdade, não levante a bandeira da impiedade. Trate da verdade, proclame a verdade nos seus lábios a cada dia, que a verdade sempre vence, sempre vai ter um final feliz. E os meus lábios abominam a impiedade. Nós precisamos abominar a impiedade, porque a impiedade vai herdar o reino das trevas, e nós, louvado seja Deus, já herdamos o reino da luz. Portanto, precisamos levantar dia após dia a bandeira da verdade, fugir da impiedade. Eu vou fazer 3 perguntinhas para o seu íntimo, para o seu coração. Você precisa de um arão esta noite? Um arão para levantar um de suas mãos? Você precisa de um ur esta noite para levantar a sua outra mão? As suas mãos estão cansadas nos campos da batalha da vida? Certamente, nós precisamos responder um sim a essas 3 perguntas. Nós precisamos de um arão, de um irmão, de um varão ou de uma varoa para estar orando pela nossa vida uns pelos outros. As nossas mãos estão sempre cansadas nos campos da batalha da vida. Quem aqui não cansa na sua labuta, na sua batalha? Quem aqui nunca disse: olha, isso não dá mais para mim, eu vou deixar, não aguento mais, eu não posso, não suporto,
não consigo levar mais essa carga. Quem nunca disse isso? Eu digo todos os dias. De repente me pego fraquejando, mas eu preciso estar levantando a bandeira da vitória, ou seja, clamando a Deus e também convocando os irmãos para fazer o papel de Arão e de Ur, orando juntamente comigo, orando juntamente com você, para que a igreja se edifique a cada dia e a sua vida se edifique mais na presença do Senhor. Israel venceu com a intercessão, nós continuamos vencendo. Foi uma batalha difícil? Foi, mas houve a vitória. Então, não há batalha difícil na nossa vida. Há aquela dificuldade diária, mas toda essa dificuldade é quebrantada quando a mão do Senhor Todo-Poderoso é estabelecida na nossa vida, como estabeleceu através da pedra, através de Josué, através da intercessão. Precisamos orar um pelos outros, meus irmãos. Amém. E o Senhor nos abençoe. Uma boa noite a todos.